Em um parque, Virgínia e Gabriel caminham de braços dados. Em seguida, entrevista em casa. Eu sou Virgínia Menezes e vim aproveitar a oportunidade para partilhar com vocês um pouquinho como é ser uma mãe cega, né? Porque todo mundo deve ter muitas curiosidades a esse respeito. E vou falar que é uma coisa que foi tão fácil para mim, foi tão interessante essa vivência, foi uma vivência muito rica. Em certas situações, quando ela era pequena, por exemplo, bem pequenininha, ele estava começando a andar. Estávamos eu e o Rubinho, meu marido, sentados assim numa cadeira, como estamos agora eu e o Gabriel. E aí ele vinha assim, engateando, tentando andar, e ele adora café, né? Adorava café desde pequeno. E a gente estava cada um com um copo de café, tomando café. Aí ele, com o pai dele, ele abria a boca só para o pai dele botar o café. Comigo ele fazia mãe, para dizer que ele queria que eu colocasse o café na boca dele. Eu achava isso, a gente achava isso tão interessante, porque como é que ele sabia, né, que precisava ter uma diferença na maneira de se comunicar comigo? Então, um dia nós estávamos sozinhos em casa, eu estava pensando, brincando, era um domingo, eu estava brincando com ele, pensando assim, meu Deus, não tem leite, meu marido é músico, ia tocar, falei, ele não vai vir aqui agora para buscar leite pra gente, eu tenho que comprar leite para fazer a mamadeira dele, né? Como será? Eu nunca tinha saído com ele sozinho, assim, falei, ó, o biscoito tá lá na padaria, lembra da padaria que a gente vai comprar pão, lembra que a gente vai com seu pai, vai com os outros comprar pão? Então, o biscoito tá lá. A gente pode ir lá buscar o biscoito, mas você não pode soltar da minha mão. Você tem que ir agarradinho na minha mão, porque se acontecer alguma coisa na rua, eu não vou poder te defender, que a mamãe não enxerga. Você sabe, né, que a mamãe não enxerga. Pronto, daí por diante nós ganhamos o mundo. A gente ia para vários lugares, a gente ia para os parquinhos, a gente ia para os teatros, fomos muito ao teatro infantil, íamos muito aos museus, ele adorava ir ao museu e ficava me contando o que ele estava vendo. E engraçado que ele sentia que precisava fazer uma comunicação, né? Foi muito mais fácil do que até todo mundo pensava, né, quando souberam que eu estava grávida e tudo. Ficava todo mundo meio apreensivo, assim, de como é que ia ser essa história, né? Como é que a gente ia dar conta. E isso reforçou, a gente tem uma relação de amizade muito forte, que dura até hoje, sabe? A gente tem um humor, assim, muito próprio, a gente ri de cada coisa que só a gente sabe. Gabriel segura a mão direita de Virgínia para ajudá-la a tocar em uma escultura no parque. Virgínia explora a escultura. Eu não me recordo de quando eu percebi que ela era cega, mas sempre foi muito natural ser filho de uma mãe cega. Tinha uma coisa que eu fazia, que era uma parceria nossa, e que ela aceitava, então ela era minha companheira, assim. Então eu pegava o triciclo e ia andando na frente. Eu lembro disso uns 4, 5 anos, eu andando no triciclo na frente, e ela ia seguindo pelo som do meu triciclo, né? E era uma brincadeira que eu gostava de fazer, porque eu ia com autonomia, porque às vezes eu queria uma autonomia para brincar, e eu tinha que ficar muito próximo a ela. Gabriel, mais uma vez, segura a mão da mãe para ajudá-la a tocar em um brinquedo de plástico do parquinho. Uma lembrança remota que eu tenho da minha infância, no parquinho tinha ali o banco, o trepa-trepa, o balanço, e eu ficava brincando com as crianças, mas eu olhava de longe, eu via que ela ficava preocupada, o que está acontecendo comigo e tal, então eu tinha que voltar e falava, olha, eu tô agora brincando com meu amigo e tal, e aí no parquinho eu lembro que a gente foi desenvolvendo essa a nossa comunicação, né? Acho que ali criou um elo que segue até hoje. De fato, acontecia uma coincidência, a primeira coincidência. Quando eu começava a me preocupar demais, meu Deus, cadê Gabriel? Eu começava a me preocupar demais com ele. Ele vinha e dizia, mãe, eu tô aqui no trepa-trepa, tá? Aí um dia eu falei assim, Gabi, vem cá, por que é que quando eu começo a me preocupar demais com você, você vem me dar uma notícia assim de onde você está? Acontece super assim. Ele falou, é porque você começa a puxar o cabelo. De fato, eu começava a fazer assim, sabe? Ele de longe, embora eu estivesse brincando, ele via esse movimento assim, que eu começava a puxar assim, o cabelo. Eu tinha um cabelo maior, eu ficava, sabe, puxando o cabelo para... E ele notou como se fosse uma espécie de sinal de que eu estava preocupada, sabe? Ele vinha e falava, e era justo, no momento exato mesmo. Para caminhar, Virgínia usa a bengala e com a outra mão segura o cotovelo do Gabriel. Com meus amigos eu funcionava um pouco com relações públicas, né? Não tinha problema nenhum em casa, mas para aquele amigo eu tinha que fazer uma certa explicação. Eu tentava buscar o momento mais assim e falava com naturalidade, olha, vamos lá em casa, minha mãe é cega, não sei o quê, e esse momento era só ali. E aí eles ficavam curiosos e funcionava bem. Não sei se o Gabriel se lembra disso, que era o número que eu lia no escuro, né? Que eu lia em braille. Eu lia histórias para ele no escuro.
Então, muitas vezes, os amiguinhos dele achavam interessantíssimo isso. Que ele falava, minha mãe lê no escuro. Ah, Gabriel, mentira, sua mãe. Lê, cara, tu vai ver só. Aí levava lá em casa, apaga a luz, mãe. Aí começava a ler o livro no escuro, achavam aquilo o máximo. Agora acende, agora apaga. Ficava mostrando como é que eu lia, né? Aquilo era um número, assim, especial, eu lia no escuro. Gabriel e Virgínia estão sentados em um banco do parque. Ele dá um beijo na bochecha da mãe e despenteia carinhosamente o cabelo dela. Quando dá um problema, fala o quê? Eu quero a minha mãe, né? Acho que a situação fica estranha, a pessoa recorre logo aquele F1 lá, aquele helpdesk, é a mãe, né? Eu acho que é isso aí que toda criança busca, né? E a criança, eu acho que tem que ser amada, sabe? Minha mãe me deu muito amor, né? E acredito que é a força da humanidade, né? É a mãe, né? Virgínia e Gabriel caminham. Os dois são vistos de costas.